Janela do Céu. Estamos de volta compartilhando a palavra com a nossa irmã Sandra Engel, que estava compartilhando o início, quando tinha 15 anos, quando começou a buscar o Senhor, coisas muito interessantes que Deus realiza na nossa vida. E agora eu gostaria de perguntar, depois da missão, Deus te trouxe uma nova experiência, né? Do matrimônio. E eu gostaria que a irmã então contasse para nós o que Deus trabalhou, o que Deus fez, porque cada vez o Senhor tem áreas diferentes, né, para trabalhar na nossa vida. E Deus, ele faz arranjos para tocar naquelas áreas onde a luz dele ainda não entrou. Então, como está sendo, como Deus te trouxe, como o que Deus realizou na tua vida nesse sentido? É uma outra obra, né? Mas, assim, eu creio que quando eu me converti, que eu tive experiências, assim, a experiência forte com o Senhor, de sentir a provisão de Deus, o guardar de Deus, a cura, toda a cura interior que Deus fez em mim. Porque eu nunca tive experiência de cura física, assim. Deus nunca permitiu que eu tivesse doenças graves, né? Mas eu tive experiência muito forte da cura interior, né? E estou tendo ainda, né? Então aquilo gerou em mim uma necessidade, um desejo de viver só para Deus, de querer estar só com Deus, de não querer ter uma família natural. E aí, então eu tinha esse voto com Deus, que eu queria só ser dele. E eu vivi muitos anos assim, e muito bem. E vendo o Senhor me prover tudo, né? E cada vez eu queria mais isso. E quando o Senhor começou a me trazer, né, que Ele ia me dar um marido, eu achei que eu estava ficando louca, né? Achei que eu estava na carne, achei que eu estava perdendo a visão. Como que agora, né, naquele momento assim da minha vida, que eu já tinha tido tanta experiência com Deus, eu ia querer ter uma vida natural, né? Mas durante 1 ano o Senhor trabalhou na minha vida, me dando sonhos, me dando sinais. E Ele foi mudando o meu coração, né? Até acontecer o matrimônio. Então o Senhor não me forçou a nada, mas Ele me deu um coração naquele momento que quis, né? No meu coração houve uma mudança, né? E eu vi que realmente era Deus que queria me dar a experiência da família. E aí, quando Deus me deu meu marido, que nós casamos, foi em 2008. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida a dependência, né, de Deus, mas honrando uma autoridade natural, né? Porque até então tudo vinha de Deus. E a partir daquele momento, não, né? E continuaria vindo de Deus, mas através do meu marido. E isso eu tive dificuldade de entender no começo. Bastante dificuldade, assim, de entender o canal que Deus queria usar para me abençoar. Eu queria continuar sendo abençoada diretamente pelo Senhor. E então eu apanhei bastante, assim, no começo do meu casamento. E depois o Senhor foi me vencendo, foi me mostrando que a minha bênção vinha através da minha autoridade natural, que era o meu marido. E a experiência do casamento, assim, ela nos traz a ministração do corpo, né? Porque ali tu não tem um momento a sós. Tu sempre tem pessoas contigo na família. Difíceis são os momentos a sós que nós temos, né? E nós temos mais encargos naturais, cuidados naturais, né? E eu não era acostumada a ter cuidados naturais, assim, com muitas coisas do mundo. O Senhor me levou a ter mais encargos naturais. E tudo isso, assim, foi trabalhando na minha vida, foi me quebrando a minha religiosidade, os meus preconceitos de que para servir a Deus tinha que ser dessa ou daquela forma. Muitas vezes eu julgava pessoas casadas que falhavam, esposas, maridos. E hoje eu entendo muito, né, do que muitas esposas vinham me compartilhar, que na época eu não entendia, eu só julgava e pensava, essa mulher é rebelde, né? E eu me passei pelas mesmas situações e passo, né, no dia a dia. Porque duas cabeças diferentes vivendo juntos e lutando pelo mesmo propósito vão passar por dificuldades, né? Mas o que eu oro sempre, assim, é que a gente tenha o mesmo propósito, que o nosso único objetivo seja glorificar o Senhor, né? Seja glorificar o Senhor.
Então, a gente observa, assim, lá em casa, muitas vezes a gente tem desejos e interesses por fazer coisas naturais. Ir a algum lugar, comprar alguma coisa, fazer tal coisa. Mas a gente sempre ora, né? Que o Senhor venha mover ou impedir ou mostrar, né? E na maioria das vezes o Senhor sempre diz não para nós. Porque mesmo nós sendo casados, não significa que isso seja um motivo para a gente ir para o mundo, né? Porque tem muita distorção da palavra. Que a mulher casada procura as coisas do mundo. Mas não quer dizer que eu vou me enterrar no mundo, né? Mas a alma distorce as coisas, né? A alma contaminada pelas trevas. E a gente vai para a oração e pergunta para o Senhor. Na maioria das vezes o Senhor diz não, né? E nas poucas vezes que Deus permite a gente fazer algo que não está relacionado ao reino, a gente não sente paz depois, né? Vem aquele sentimento de reprovação. Então a gente vê assim como um casamento, ele tem que ser voltado para o Senhor, né? O Senhor nos dá uma família para que essa família seja produtiva para o reino dele. E não é um proveito próprio, né? E algo também assim que Deus trabalha muito é no egoísmo, né? Isso nas pequenas coisas. Tu tem que dividir o teu espaço, tu tem que dividir o teu guarda-roupas, tu tem que dividir o teu banheiro. Isso a todo momento, né? Tu tem que dividir, tu vai ler a Bíblia, tu tem que dividir aquele momento, porque a pessoa já senta do teu lado, tu vai do lado da pessoa, ou alguém te indaga alguma coisa, ou o filho passa correndo, né? Então não é aquela coisa assim, não é uma busca só individual. Ela sempre é uma coisa corporativa, sempre é corporativo, sempre está todo mundo no meio, né? Então todo mundo vê tudo. E aí a gente fica exposto, né? Fica exposto, as máscaras caem, e isso é uma bênção, né? Porque a gente não pode ter máscaras. E quando a gente deixa as máscaras caírem dentro da nossa casa, a gente não vai ter máscaras no reino, né? E tudo que eu permitir que Deus faça na minha vida dentro do meu lar vai gerar resultado para o corpo, né? Então a gente sabe que a casa, a família, ela é o primeiro lugar onde Deus quer nos dar a vitória, porque se a pessoa vencer ali dentro, ela vai vencer em qualquer lugar. Então a gente tem que ter esse foco, né, de deixar Deus nos vencer ali, com a nossa família, no nosso dia a dia, nos enfraquecer, né, para que a gente venha glorificar o Senhor. Realmente é um desafio, né, viver tanto naturalmente, com compromissos, com afazeres, sendo que antes vivia somente para o Senhor, buscando mais as coisas espirituais, na missão, né? E depois viver as duas coisas, né? No Senhor. Mas Deus, Ele vem realmente, né? Para nos colocar no Espírito, nos levando a aquelas experiências para nos tirar das nossas tradições, das coisas que nós estamos acostumados, que a gente já formulou na nossa vida, né? E depois veio o Benjamin, né? E a nossa irmã tem aí também uma experiência para nos contar. É, outra bênção, né? Muitas bênçãos, né? Bom, a experiência com o filho, ela se resume a que eles vão ser o que nós somos, né? Então, eu prego muito para ele, mas ele vai ver o que eu sou, né? E essa experiência do filho, assim, ela nos mostra me mostra muito, assim, a minha relação com Deus, né? Muitas vezes eu estou lá conversando com ele, repreendendo ele, o Senhor está me mostrando. Exatamente, é isso que eu quero de ti, né? Então é mais intenso, assim, essa exposição diante do Senhor. Porque eu preciso repreender muitas vezes o meu filho, mas eu também preciso ver como Deus faz isso comigo. Porque da mesma forma que Deus faz comigo, eu tenho que fazer com ele. Nada diferente. Mas às vezes a gente está irritado, a gente está irado, a gente tem vontade que nosso filho seja o melhor. A gente quer que o filho seja o mais comportado, que o filho seja o mais querido, né? E Deus não permite nada disso, né? Porque o filho não é meu, o filho é dele, né? Então o filho vai ser como ele quer, né? E eu vejo Deus assim quebrando muito esse lado meu, de sempre querer fazer as coisas certinhas para todo mundo olhar e ver, ó, como ela faz direitinho, como ela é uma boa mãe, né? Mas só que não tem resultados, os resultados que eu esperava, né? Então o Senhor está me levando nesse momento assim a uma falência de entender assim mesmo, né, que não é do meu jeito, né?
Então eu sempre pensava assim, agora que eu vou ter um filho, quando eu estava grávida, ele vai ser uma bênção. Eu li muito a palavra na gestação, congreguei durante toda a gestação, servi o Senhor. Eu pensava assim, ele vai ser assim, vai ser assado, porque as pessoas diziam, eu li muita palavra quando eu estava grávida e meu filho é calmo. Muitas coisas assim a gente ouve no reino. E eu criei muitas expectativas, né? E todas o Senhor permitiu que caíssem por terra, né? E aí, às vezes, as pessoas olham assim para o meu filho, para o comportamento dele, e eu fico em pânico, né? Porque ele não tem o comportamento que eu queria que ele tivesse, né? E Deus não vai permitir que ele tenha até que esteja concluída essa obra no meu coração. Mas o que Deus me ministra ali, né? Que nunca vai ser do meu jeito. Que a gente não pode criar expectativas com o filho, querer competir ele com os filhos dos outros, achar que se tu vai ler a palavra, teu filho vai ser mais obediente que os outros, né? Então essas motivações erradas que nós temos ao ministrar a verdade para os filhos, né? Nós muitas vezes não temos o interesse que ele seja um servo de Deus, mas sim que ele seja melhor que os outros. E isso Deus vai expor, né? E está expondo na minha vida, graças a Deus, né? Porque eu tenho que ter esse desejo único de que ele seja um servo de Cristo, né? E que ele não esteja no mundo para adquirir coisas, intelectualismo, cultura do mundo, né? Mas que ele está ali para ser um servo de Deus. Então, todos os lugares que Deus permitir que ele vá, eu tenho que orar para que ele seja um servo de Deus, né? E aí aquele orgulho de mãe, aquelas coisas assim que a gente sonha e quer que o filho conquiste na vida, tudo isso eu estou passando por um processo agora de Deus me esvaziar, né? Porque eu não posso gerar essa expectativa nele, de que o mundo vai trazer coisas boas para ele. Mas então Deus precisa primeiro me esvaziar, tirar de mim, né? Então eu fiz muita confusão assim com isso, né? De querer que ele fosse uma pessoa boa, uma pessoa cheia de unção, uma pessoa que se desse bem no mundo. Fiz uma função, né, na minha cabeça. Mas o Senhor está limpando, né? A minha mente, renovando muito. Eu ouvi esse ano já 3 vezes a escola de inculcarás a teus filhos, né? E agora o Senhor está começando a inculcar em mim, né? Realidades espirituais e verdades, assim, que eu creio que primeiro eu preciso aprender a ser filho, né? E o Senhor sempre me ministra. Sandra, como é que eu te repreendo? Como é que eu te ensino a palavra, né? Eu sou legalista contigo, eu te proíbo de fazer as coisas? Não, o Senhor me ilumina. O Senhor me esclarece, né? E eu escolho. Então, o Senhor tem me levado a levar essa verdade para ele, esclarecer para ele tudo. Todas as questões, as dúvidas, as situações que ele vive, esclarecer para ele. O que está agindo ali, o que tem, que decisão ele pode tomar, o que é melhor para ele. E orar para ele que ele venha tomar as decisões por Cristo, né? Porque a gente quer que os filhos, obrigatoriamente, façam as coisas certas. Mas eles também têm uma natureza pecaminosa que tem que ser flagrada por Cristo. Ele tem que ver que ele tem aquilo ali e ele tem que aprender a negar aquilo. Assim como Deus está me ensinando também, né? Então Deus me ensina através da iluminação, da exposição, do quebrantamento, né? Para que eu venha me negar e obedecer a palavra. Mas Deus não me força, né? E eu também não posso forçar o meu filho. E nem os meus irmãos na fé, que são os irmãos que Deus vai nos dar para a gente cuidar, né? E apacentar até que eles atinjam a capacidade espiritual de seguir sozinhos. Deus coloca a pessoa sob a nossa responsabilidade, que nós também não podemos forçá-los, né? Nós temos que agir com eles como Deus age conosco. Então a educação de Deus é perfeita, né? E se eu tiver muita observação sobre como Deus trata comigo, eu não vou falhar com os meus irmãos espirituais, nem com os meus irmãos naturais ali, o meu filho, né? Então a gente tem que observar mesmo o modelo, né? Porque o modelo é perfeito. O modelo não falha, mas nós falhamos, né? É verdade. Deus traz, né, todos os arranjos para trabalhar na nossa vida, para trazer essa iluminação, para que a gente siga a verdade dele, né? Como é importante nós sempre estarmos buscando o auxílio do Senhor de como resolver essas situações, né? Do que o Senhor quer nos ministrar com determinados problemas, coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque o Senhor, Ele vai nos mostrar exatamente o que é necessário. Então, para nós encerrarmos, gostaria que tu deixasse uma mensagem, uma dica, né, de palavra, algo que Deus coloque no teu coração.
Amém. Eu gostaria de deixar para os irmãos, deixa eu achar aqui a palavra. 1 Timóteo. É 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Essa palavra mostra, né, como a gente tem que entender que primeiro Deus quer operar uma salvação em nós, e para isso eu preciso ser diligente com a busca, para que depois isso possa atingir a outros, né? Amém. Então, está dado o recado, né? Fique meditando nessa palavra e nas coisas que nós ouvimos que realmente nós precisamos levar para a nossa vida. Eu agradeço, então, a tua presença de estar aqui, né? Gravando o programa Janela do Céu. Que Deus possa trabalhar e continuar com mais experiências, né? E mais testemunhos para nós ir atualizando, né? O nosso programa. Amém? Então, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.